Sejam bem-vindos, está começando mais uma edição extra. Nós vamos falar hoje, é claro, sobre a pandemia do coronavírus, sobre as medidas e os projetos que estão sendo aprovados e as medidas tomadas para combater a propagação do vírus e também para diminuir o impacto econômico da pandemia. Hoje temos como convidados jornalistas, meus colegas João Paulo Messer, de Criciúma. Obrigado por aceitar o nosso convite, João Paulo, é um prazer conversar com você. Prazer, Fábio, muito bom estar aqui, apesar dessa distância, mas a gente, inclusive, estamos nos habituando a novas formas de nos comunicar, quem sabe tornando isso mais frequente aí, Fábio. É isso Prazer. aí. Também está com a gente Marcelo Lula, de Chapecó. Obrigado, Marcelo, pela participação. Olha, Fábio, é com grande satisfação que eu participo, agradeço o convite, inclusive, prazer falar com você. E também com o meu amigo João Paulo Messer, que fazia tempo já que não dividíamos o espaço aí, e com certeza teremos uma conversa muito interessante, esse programa aí que realmente sempre traz pautas importantes para a comunidade catarinense. Eu quero começar pedindo para soltar um VT do deputado Luiz Fernando Vampiro, que falou sobre uma das medidas aprovadas pela Assembleia e já sancionadas pelo governo para diminuir o impacto aí da pandemia. A Assembleia Legislativa tem pautado e discutido projetos importantes para minimizar os impactos, seja na área econômica ou também protegendo a saúde dos catarinenses. Um desses projetos, já sancionados pelo governador, está em validade em Santa Catarina, é a redução de zero da alíquota de ICMS nos produtos e equipamentos correlacionados ao Covid-19, sejam eles nacionais, importados ou fabricados no estado da federação. Isso é super importante neste momento onde todo mundo tem um sobretaxamento de preços em relação a esses produtos e equipamentos. Nós tiramos a alíquota zero de ICMS, seja num álcool em gel de menor complexidade ou num respirador ou mesmo num medicamento. Isso já está aprovado, foi rubricado pelos 40 parlamentares da Assembleia Legislativa numa iniciativa de um projeto de lei da bancada do MDB, assim como outros projetos que estão tramitando, alguns já aprovados, esperando a sanção do governador, e outros em tramitação que dizem respeito efetivamente ao Covid-19 e têm esse intuito de enfrentamento, principalmente na área econômica e também na área da proteção da saúde dos catarinenses. Marcelo e João Paulo, o deputado falou no vídeo sobre um projeto da bancada do MDB que garante isenção de ICMS a medicamentos, equipamentos hospitalares, médicos hospitalares até setembro, né? É uma das medidas para diminuir aí o impacto, para garantir atendimento aos pacientes durante esse período, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse tipo de iniciativa e também desse um panorama sobre como é que está a região aí de vocês em relação ao número de casos e estrutura também de atendimento. João Paulo. Bom, eu acho que essa é uma medida do parlamento, uma medida emergencial e essencial, fundamental. Acho que é isso que se espera nesse momento, esse tipo de reação imediata, porque todos nós vamos pagar caro por essa conta. Essa conta vai nos custar muito. E a estrutura, nesse momento, nós recorremos à mãe de tudo isso, que é a estrutura governamental, né? O executivo, a conta máxima, a conta máter do Estado, ela precisa nos socorrer nesse momento. É o mínimo que a gente espera. Acho que o parlamento agiu rápido, agiu certo, pontuou nessa questão de isenção. E em medicamentos, né? Que nós temos aí uma carga tributária extremamente alta. Sabemos que no Brasil nós pagamos muito pelos medicamentos, a carga de impostos é significativa. Vejo essa como um primeiro e rápido aceno do parlamento. Me parece que agiu muito bem e rapidamente aí agiram os nossos deputados. Vale ressaltar a importância desta medida adotada, Fábio. Marcelo. Olha, o parlamento fez o que o executivo poderia ter feito antes, né? E não foi a primeira medida. Somente na semana passada agora que foi feito, por exemplo, o decreto de calamidade pelo Estado, pelo executivo, né? Demorou para fazer,
tanto que o primeiro decreto saiu, na verdade, a primeira definição de decreto de calamidade saiu da Assembleia Legislativa. É claro que essa é uma discussão também bastante importante, e eu acho que em momentos como esse surgem essas pautas novamente para nos chamar a atenção. Olha, isso aqui falta discutir. E a questão tributária, né? Nós teríamos, se fosse todo esse tsunami do Covid, nós teríamos a discussão a respeito da reforma tributária, que é extremamente importante, que vai mexer com estados e municípios também, muito embora nós temos que cuidar qual tipo de proposta que será apresentada ou que será aprovada no Congresso Nacional, tendo em vista que também há um risco grande de perda de receita de parte dos municípios, então nós temos que ter esse cuidado também, mas é extremamente importante, até para fazer justiça social mesmo, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão da tributação no consumo, que tem que ser discutida e tem que ser retirada, né? Entre outras questões. E envolve, claro, também os produtos, principalmente o medicamento, produto de primeira hora, que já teve uma discussão há alguns anos atrás sobre essa retirada de medicamentos no Congresso Nacional, não andou, e ela volta agora para a pauta, através da Assembleia agora, né? E quem sabe depois na esfera nacional também, federal. Mas é importantíssima a medida, uma medida que ela atinge em cheio, né, uma necessidade da população neste momento. Algumas pautas que estão sendo levantadas nesse período emergencial são importantes e o ideal que estejam incorporadas aí à pauta dos legislativos e executivos depois da pandemia. Basicamente é isso, né? Acho que depois a gente pode falar, detalhar mais sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que tá a situação aí nas regiões aí, sul e oeste. Pode ser, Marcelo? Fábio, ainda não, graças a Deus, não tem nenhum óbito em Chapecó. Nós temos 6 casos. Chapecó, tanto que deu uma estabilizada, muito embora há casos suspeitos, ainda há exames, né? Essa é uma questão preocupante, né? O número de exames que demoram para chegar e para ver a comprovação. E eu acho que depois até, não sei se dá tempo de puxar um outro assunto que também é preocupante. Estava lembrando aqui sobre a questão das pessoas que já morreram e que não chegaram os exames ainda dessas pessoas, né? Morreram por doença respiratória. Esse é um assunto muito sério, que pode ampliar em muito o número de casos também e até de mortes registradas, né? Então, mas aqui nós temos essa situação, né? Então, ou seja, nós temos aqui ao lado Concórdia com 6 casos também. É um caso que na verdade pega Concórdia e Pumirim, que é um município muito pequeno ao lado de Concórdia, mas são pessoas que trabalham na mesma indústria e acabaram se contaminando. É importante destacar que Chapecó tem um hospital de campanha, assim, não, na verdade um posto avançado de campanha, feito numa escola aqui pela prefeitura, né, para que as pessoas se apresentem, caso também apresentem algum sintoma. Mas muito me preocupa, por exemplo, ver a falta de estrutura e a falta de uma ação maior por parte do governo do Estado. Se você pensar bem que nós passamos já um bom tempo, desde o decreto de calamidade feito até pela Assembleia, o que nós temos de efetivo hoje de ações estruturantes para poder responder ao coronavírus? Nós temos um malfadado processo de contratação de um hospital, já cancelado, inclusive, né? Um hospital de campanha. O governo do Estado está vendo a situação de cabeça para baixo, só pode, porque todo mundo sabe, e tem protocolo até aprovado na época, construído na época do governo de Raimundo Colombo e Eduardo Pio Moreira, em que definiu, então, aí os protocolos, né? Inclusive foi reconhecido pela ONU até esse trabalho aqui de Santa Catarina, e que fala aí da questão dos investimentos em hospitais. E é basicamente isso, é o que todo mundo faz. Você tem o hospital de campanha para tirar a baixa complexidade, a média complexidade dos hospitais. E nos hospitais você faz o quê? Você investe em mais UTIs, ou transforma os leitos normais em leito de UTI, e você amplia a capacidade de atendimento para a alta complexidade. Esse é o caminho natural, né? Estão querendo inventar a roda aqui no estado de Santa Catarina. E é importante destacar também que nós temos aí hospitais com alas não inauguradas ainda.
né, que não foram colocadas, já foram inauguradas, mas não foram colocadas à disposição da população. O Hospital Regional de Chapecó é um deles. Tem uma área enorme que poderia servir de atendimento para a população e não acontece. O mesmo acontece no Marieta Bonhausen, em Itajaí, acontece no Hospital de Lages, que inclusive tem equipamentos encaixotados, inclusive respiradores. Então, essa falta de ação de parte do governo do Estado não reflete só em Chapecó, no Oeste, reflete em todo o Estado. Nós precisamos cobrar que o governo realmente ele se organize e que ele tenha um melhor planejamento para o enfrentamento do coronavírus. Quer dizer, seria uma oportunidade para reforçar o sistema público, as unidades já existentes, né? Olha, Gadotti, veja bem, se você notar que uma vez investindo nesses hospitais agora nesse momento, depois essa estrutura pode ficar nesses hospitais, né? O UTI nunca é demais, né? Nós temos aí um número enorme de acidentes, né? E de outras doenças que necessitam de UTI, às vezes falta UTI também, né? Então, ou seja, é uma forma também de você ampliar pensando no futuro. Sim, né? Vamos então, esperar. Não está faltando esse tipo de visão. Vamos esperar que esse seja um dos legados positivos aí da pandemia, quer dizer, mais investimentos na saúde pública. João Paulo, como é que está o cenário no Sul? Olha, aqui no sul do estado nós temos vários óbitos, né? Nós temos só em Criciúma, são 5 óbitos registrados até esse momento. A região de Tubarão tem mais 7 óbitos, então se pegarmos essas 2 regiões aqui no sul do estado, nós temos 12 óbitos registrados. Somos a região com o maior número de óbitos. Só a cidade de Criciúma tem cerca de 70 pessoas confirmadas com coronavírus, mas pouca gente internada em UTI, pouca gente quando eu me refiro àquela expectativa toda gerada que provocou uma quarentena e a gente tinha um olhar voltado para alguns exemplos no mundo. Agimos nos últimos dias um tanto quanto assustados e os governantes também absolutamente desorientados em relação a como proceder. O Marcelo falou aí da questão do governo do Estado, veja quantos processos o governo do Estado fez de ida e volta, recuou, não tomou atitude em algumas medidas, como isenção de tributos, mas criou um hospital de campanha, depois viu que depois que teve todo esse problema aí que nós estamos acompanhando nos últimos dias, teve que voltar atrás. Aqui no sul do estado, a Secretaria de Saúde anunciou um hospital referência para o atendimento do coronavírus no município de Araranguá, quando o centro de saúde está em Criciúma, ou então em Tubarão, quer dizer, numa região que não teve mais casos, um hospital de referência. Também houve recuo em relação a isso. Aqui em Criciúma, eu fico com as medidas adotadas pelos governos municipais. Eles têm agido, o governo municipal de Criciúma, por exemplo, criou 2 centros de triagem no município, muito maiores do que a demanda. O atendimento baixo em relação à procura, mas tirou aqueles que foram fazer exame de coronavírus daqueles do pronto-socorro dos hospitais. Isso foi uma medida acertada. O governo do município aproveitou a situação, que tem um hospital que está há 2 anos fechado, foi um hospital psiquiátrico, com a capacidade para 180 leitos, e logo de imediato criou uma campanha, sem a participação do governo do estado, um recurso de R$1 milhão trazido através de uma parlamentar, da deputada federal Giovana de Sá, para construir esse hospital, para adaptar esse prédio abandonado, criando aí um hospital de campanha em Criciúma, inicialmente para 180 leitos. E aí percebeu-se que esse número seria muito grande, o investimento seria muito grande. Então, diminuiu para 30 leitos. Então, nós temos um hospital de campanha com condições não de UTI, mas de internação clínica possível e sendo construído, sendo terminado. A primeira etapa terminou com 30 leitos colocados à disposição. Hoje, o município de Criciúma está fazendo um estudo de uma outra medida que me parece também muito interessante, tenho curiosidade sobre como isso vai repercutir, qual é a eficácia do seguinte programa. Nós estamos acostumados com as pesquisas eleitorais. Usando a pesquisa eleitoral, a metodologia de uma pesquisa eleitoral, a Secretaria de Saúde, juntamente com o curso de medicina da universidade local, a Unesc, criou o quê?
fez o levantamento de 500 pessoas, estas pessoas localizadas em pontos estratégicos, em camadas estratégicas da sociedade, e estas pessoas serão submetidas a um exame de sangue, cujo resultado será apurado pelo laboratório municipal e criando aí, por amostragem, um mapa mais próximo, um levantamento mais aproximado do que nós temos, de fato, de pessoas com coronavírus em Criciúma. Eu ainda não sei sobre a eficácia desse teste. Se ele funcionar, olha, é um modelo para ser adotado em outras cidades de Santa Catarina. Então, isso aqui permitiria no sul do estado... Pois não, Fábio? Isso permitiria a definição de estratégias, né, futuras para combate ao vírus. Sem dúvida, e porque hoje nós estamos trabalhando muito com números desconhecidos, com a realidade desconhecida. Sim. E isso nos permite ter uma ideia de quantas pessoas precisam ser atendidas e que tamanho, por exemplo, tem que ser criado de uma estrutura hospitalar. O governo do Estado tem falado muito da efetividade das medidas de isolamento social, que as medidas foram positivas, diminuíram a probabilidade de contágio e que a situação seria muito pior se as medidas não tivessem sido baixadas há mais ou menos um mês. Queria detalhar esse assunto no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com mais uma edição extra. Hoje nossos convidados são os jornalistas João Paulo Messer, de Criciúma, e Marcelo Lula, de Chapecó. E a gente vai começar esse segundo bloco falando sobre isolamento social. Marcelo e João Paulo, o governo do Estado tem falado muito que as medidas de isolamento social têm sido efetivas, que tem diminuído a curva ascendente de propagação do vírus, que o número de mortos é pequeno. Enfim, eu queria uma análise de vocês sobre se vocês concordam, se realmente as medidas estão sendo efetivas e se vocês acham que a população está consciente efetivamente disso, se elas individualmente estão preocupadas, estão tomando as medidas individuais em prol do coletivo. Em seguida, eu queria falar também sobre essa questão, isolamento social versus atividade econômica e economia, né? Que é uma discussão também política. Marcelo, por favor. Olha, estamos enfrentando uma situação extremamente difícil e nova, né? Você enfrenta a pandemia como essa, você acaba, claro, enfrentando desafios que nunca foram vistos até o momento, ou se passou isso aí na época da gripe espanhola, por exemplo. Na gripe espanhola, sim, houve esse enfrentamento, né? Até uma curiosidade, na gripe espanhola também tinha um presidente, tinham membros do governo chamando de gripezinha, falando que a imprensa estava metendo medo na população, arrumando remédio até para sarna, querendo empurrar como se fosse um remédio que fosse curar a população. E morreram milhares de pessoas, né, da gripe espanhola. Na verdade, não é espanhola, né? Tem esse nome porque começou a ser mais difundida, mais descoberta através da imprensa espanhola, inclusive. Mas quando você enfrenta uma situação como essa, é óbvio, é uma situação muito nova. Os médicos costumam dizer que eles estão trocando o pneu com o carro andando, né? É um vírus que tem uma mutação muito rápida desde que se descobriu. Foram mais de 400 mutações. Ele é um vírus extremamente ágil. Os especialistas até falam que ele é um vírus inteligente, né? Da forma como ele age, né? Para poder contaminar as pessoas. E por ser uma situação diferente, por ser uma situação nova, é claro que, no primeiro momento, a primeira atitude que as lideranças tiveram foi do quê? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar, né? Vamos dar uma segurada para ver o que está acontecendo, qual é o cenário, e a partir disso nós vamos traçar metas para esse enfrentamento. O Ministério da Saúde fez isso muito bem com o Luiz Henrique Mandetta, né? Mas Santa Catarina ainda, ao mesmo tempo que há de se valorizar, né, o primeiro ato do governador
num primeiro momento, de realmente gerar o isolamento, e vale destacar que no Brasil nós não temos quarentena, né? As pessoas usam a palavra quarentena, nós não temos quarentena no Brasil, nós temos no Brasil isolamento social, tá? Isso é muito importante que seja dito. A quarentena é muito diferente, a quarentena que acontece, por exemplo, na França, na Argentina, que as pessoas têm que, inclusive, justificar a sua saída, né, quando elas saem, porque de casa, dizer que vão no mercado, justificar até através de documentos também para poder sair. Nós vivemos aqui uma situação de isolamento social. Então, teve um primeiro momento que foi o quê? Isolar as pessoas, entender a situação. Vale lembrar que essa decisão do governo partiu do momento em que o governo entendeu que que ele perdeu o controle do número de casos após aquela festa em Braço do Norte, onde várias pessoas se contaminaram. Teve gente em Tubarão que estava nessa festa, se contaminou, mas o governo não conseguiu acesso a todas as pessoas, eram mais de 100 pessoas, era uma festa de criança, mais de 100 pessoas que participaram, e aí o governo perdeu o controle desse número de infectados e resolveu, então, endurecer as medidas aqui em Santa Catarina e surtiu um resultado. Você vê a curva de Santa Catarina é uma curva mais baixa em relação a outros estados também. É claro que aí chega um momento que você precisa também casar essa situação com a questão da economia, né? E é uma equação muito difícil de conseguir definir. Por quê? Porque você está numa situação em que você precisa defender, orientar as pessoas e afastar as pessoas do risco de uma contaminação em massa, e vale destacar que esse trabalho de isolamento social não é para evitar a contaminação, porque praticamente quase todo mundo vai ter contato com esse vírus, mas que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo. Isso. E o que causaria um caos aí no setor de saúde do Estado e do país. A questão agora, Marcelo, então, é dosar esse remédio, é isso, né? É fazer as coisas de modo que a contaminação não aumente exponencialmente, evitar que todos fiquem doentes ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, permitir que a roda da economia volte a girar, né? E aí a questão é como fazer isso. E aí vem mais uma dificuldade. O governo do Estado montou grupos de trabalho, mas que não são ouvidos, né? Nós temos ali o grupo de gestão econômica, de recuperação econômica. Por exemplo, o deputado Valdir Cobalcini desistiu de participar, né? Outras lideranças reclamam que não são ouvidas. Então, assim, o governo cria algo para inglês ver, porque, na verdade, as decisões são tomadas ao final da noite com o núcleo do governo. Então, poderia se abrir para ouvir o setor produtivo mais, para ouvir mais, né, outros setores, a fim de nós encontrarmos uma solução em que não se coloque as pessoas em risco, ao mesmo tempo em que faça com que a economia gire. E tem outra questão também, por exemplo, o transporte coletivo. É um debate também importante, porque muita gente precisa desse transporte para ir trabalhar. Não adianta você falar em flexibilização de comércio, de indústria, e como que você vai fazer com que muitas pessoas cheguem aos seus trabalhos, né? Então, mas aí, por outro lado, há uma convicção do governo também, e que não é de um todo errada, de que os ônibus são os veículos de transporte coletivo são grandes vetores também do coronavírus. É uma equação complicada, realmente. Eu queria que desculpa interromper, Marcelo, eu queria que o João falasse um pouquinho sobre a percepção dele em relação ao cenário lá do sul do estado. As pessoas aderiram ao isolamento, realmente têm tido efetividade, e também as lideranças econômicas certamente estão pressionando para ter uma liberação total das atividades. Queria que avaliasse como é que está esse cenário aí. Olha, Fábio e Marcelo, eu creio que as medidas extremas adotadas aqui em Santa Catarina, veja que nós somos o primeiro estado a realmente adotar medidas mais rigorosas, elas têm a ver com a origem de formação do governador e os que o cercam. Exagere-se na precaução para enfrentar uma situação desconhecida. Me parece uma coisa muito mais de atribuição de um bombeiro do que propriamente de um administrador público nessas circunstâncias. Acho que é isso que levou o governador a se preocupar muito mais em logo fechar, adotar essa medida mais restritiva da circulação das pessoas.
Então, me parece que foi o primeiro acerto que o governador teve, o primeiro ato, aliás, de acerto. Na sequência, o governador cometeu uma série de equívocos. O processo foi sendo trabalhado de uma maneira equivocada, mas no primeiro momento me parece, assertiva. A verdade é que nós estamos trabalhando com o absolutamente desconhecido e com informações de realidades diferentes. Nunca saberemos exatamente se fechar como fechamos, parar as atividades lá no dia 17 de março, como paramos, se realmente foi isso responsável para termos um número menor de casos. Nunca saberemos exatamente essa resposta, porque tem um conflito de opiniões de especialistas, de cientistas sobre o mesmo assunto. Imagino isso na gestão de uma administração pública, política para ser administrada. Então, eu acho que essa é uma resposta que nós nunca teremos. As pessoas adotaram, na primeira semana, sim, as medidas de restrição, de circulação. Já na segunda semana, nós percebemos que não. Aqui no sul do estado, as pessoas já foram para a rua. E aí, o ingrediente muito forte, que foi o presidente da República, que, apesar do ministro estar passando uma orientação, o presidente aparecia orientando com as suas atitudes uma situação diversa. Então, se criou uma confusão ainda maior na cabeça do brasileiro e do catarinense. Ora, se os cientistas estão em dúvidas com a doença, com os procedimentos a serem adotados, se os agentes políticos também estão encontrando conflito, eu vou buscar a minha forma, e aí entra a questão da economia, um momento delicado, quando já não tínhamos uma economia em voo de cruzeiro, nós estávamos recém nos preparando para começar agora, parecia ser que o ano, em termos econômicos, ia ter melhores resultados, e aí nós entramos com mais essa pandemia. Uma coisa me inquieta só. Por que o governador do estado, por mais estranho que possa parecer, não repassou logo essa responsabilidade para os prefeitos? Vocês lembram que foi necessário a Federação dos Municípios ter que se reunir, fazer um encontro e chamar, através do secretário, me parece o Douglas Borba, uma reunião e dizer: governador, nos ouça, nós queremos fazer parte dessa discussão. Até então não tinha havido isso. Por que o governador não dividiu isso mais com os prefeitos? Porque tem um peso muito alto essa responsabilidade de fazer uma gestão num momento como esse. João Paulo, você falou que considerou o início do processo acertado por parte do governo do estado, mas que o governador cometeu equívocos. Quais equívocos? Esses equívocos, por exemplo, de centralizar, pensar num hospital de campanha numa região de Itajaí. Nós, o estado de Santa Catarina, é um estado com uma diversidade na condução de todos os processos. Nós somos diferentes de todos os outros estados. A distância de Chapecó até o nosso litoral é muito grande, ou seja, o governo do estado, esse foi para mim o primeiro grande erro, tanto é que ele se confirma nisso, e tem outros desdobramentos nessa questão do hospital de campanha, e principalmente por não ter repassado aos administradores municipais, não ter discutido melhor com os administradores municipais alguns mecanismos que deveriam ter sido adotados. Em relação ao hospital de campanha, a Assembleia liderou esse processo, né, o papel fiscalizador da Assembleia, uma atribuição prerrogativa constitucional, e cobrou do governo do estado, inclusive por videoconferência, com o secretário, 2 vezes com o secretário de Saúde, de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino, uma delas com a participação do chefe da Casa Civil. Qual a avaliação que vocês fazem sobre esse processo aí, hein? Primeiro, um hospital de campanha em Itajaí, avaliado em 76 milhões. O governo disse que o valor não era só para construção, para insumos, para mão de obra, enfim. Acabou recuando, lançando um pregão para fazer 10 hospitais, dependendo da demanda e da necessidade. Queria uma avaliação de vocês sobre esse episódio aí. Marcelo, por favor. Bom, a situação é a pior possível, né? Primeiro pelo que nós conversamos antes ali sobre a questão da estratégia, né? Você não ter estratégia quando você inverte a ordem natural das coisas, né? Sem uma mínima explicação básica, que é a questão, por exemplo, de você fazer hospital de campanha
por uma Babilônia desse valor, sendo que você vai ali colocar um hospital para alta complexidade, um hospital de campanha, quando você tem a alguns passos dali, você tem um Hospital Marieta Conder que você poderia estar investindo e aumentar a capacidade dele. E outras regiões também. Então, primeiro ponto que tem essa questão. Outra questão é a estranheza que causa o processo da forma como foi, né? Muita coincidência, por exemplo, as duas primeiras propostas da diferença de 2 centavos, por exemplo, né? A questão, por exemplo, que aqui até agora não foi explicada, da amizade que Douglas Borba tem com o escritório de advocacia de Biguaçu, que, por sinal, representa o Mahatma Gandhi, que foi o hospital psiquiátrico que ganhou, né? E não estou fazendo nenhuma ilação aqui, só estou dizendo que há uma proximidade muito grande e que me chamou mais a atenção foi quando eu recebi uma nota desse escritório de advocacia afirmando categoricamente que o Douglas Borba não tinha participado desse processo de escolha, de contratação dos hospitais. E aí eu pergunto, como que essa empresa teve acesso às pessoas do governo que estavam participando ou não desse processo? E fora a questão também do valor em si, da forma como foi feito, né? Foi feito o processo, a contestação ali do segundo colocado, sobretudo quanto a um erro da planilha, mas foi um erro de orientação do edital e que a empresa acabou ali não colocando o valor global e que depois o próprio Tribunal de Contas disse que não colocar o valor global não ia alterar em nada, porque era só simplesmente fazer o cálculo dos demais valores e chegaria a ser o valor global também, e ficaria ali mais abaixo do que o da outra empresa. Então, ou seja, há uma série de questões aí não respondidas. Nessa semana, o deputado Maurício Kudlar, que deve dar entrada na Assembleia, a um pedido de abertura de CPI, a CPI do Hospital de Campanha, e a Assembleia, inclusive, também, através do deputado Ivan Nats, deve convocar o secretário Douglas Borba para que preste esclarecimento. Até porque, na semana passada, os esclarecimentos, a meu ver, não sei se o Messer concorda comigo e você, Fábio, mas faltaram explicações, faltou um maior embasamento, mais detalhes nas explicações dadas, tanto pelo Elton Zeferino, quanto pelo João Batista também, que é o secretário de Estado da Defesa Civil. Além do que, essa discussão toda acaba atrasando a disponibilização de uma estrutura adequada para quem vai precisar de atendimento de saúde. Né, João Paulo? Queria a tua avaliação sobre esse assunto no final desse bloco. Essa questão do hospital de campanha, eu resumiria numa situação. Ela foi tão confusa, ela criou tanta confusão, ela foi um processo tão enrolado, que o ex-líder de governo é que vai pedir a CPI para esclarecer isso na Assembleia Legislativa. Tá? Então, eu acho que isso mostra o quão confusa foi toda essa situação do hospital de campanha. Me parece ter sido uma tentativa de mostrar um resultado, porque não quero crer que tenha tido uma outra razão. Não vou na linha da teoria da conspiração, quero ficar com a boa vontade de dizer que tenha tido um desejo de mostrar uma ação forte e gigantesca para enfrentar o coronavírus, mas totalmente atrapalhado. Vamos e convenhamos, né? Foi muito atrapalhada essa história, está muito mal contado isso. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre os reflexos econômicos da pandemia e as medidas que estão sendo adotadas e ainda deverão ser adotadas para diminuir um pouquinho esse impacto aí. Estamos de volta com a edição extra e vamos falar um pouquinho agora, no início desse bloco, sobre os impactos econômicos da pandemia do coronavírus. Marcelo e João Paulo, já há reflexos, é lógico, demissões em vários setores, algumas atividades ainda estão fechadas, outras estão liberando gradualmente, shoppings, por exemplo, estão fechados, enfim. Algumas medidas têm sido aprovadas para minimizar isso. Por exemplo, a Assembleia aprovou um projeto que direciona linhas de créditos do Badesc para micro e pequenas empresas, com algumas vantagens, enfim. Eu queria uma avaliação tua, Marcelo, sobre essa questão
econômica, né? Primeiro que houve uma polarização ideológica aí, ao meu ver, sem sentido, né? Isolamento social versus atividade econômica. Queria uma avaliação tua, da tua percepção sobre isso aí na tua região e também em relação ao Estado, né? O impacto e como sair dessa crise aí até o final do ano. Olha, Fábio, essa questão da diferença ideológica que vem dividindo o Brasil já há algum bom tempo, começou na época do PT e agora sustentado aí pela época de Bolsonaro, isso me preocupa demais porque acaba desviando do que realmente é importante, né? Você vê um bando de acéfalos, por exemplo, indo pedir a volta do AI-5, que os militares voltem para o poder, você vendo pessoas ali relativizando a verdade na questão do coronavírus, ou seja, né, um presidente empurrando um medicamento com ela abaixo, que ainda nem terminou os testes ainda que iniciaram. Então, infelizmente, o Brasil ele não aprende a discutir, não está aprendendo a forma correta de discutir as boas causas, né? Nos outros países tiveram divergências também, mas todo mundo se uniu no enfrentamento e no entendimento do que é o coronavírus, né, do seu perigo e de toda a necessidade do enfrentamento. Agora, quanto à questão da economia, claro que você não pode também desassociar, né? Ela é extremamente importante também, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando dificuldade, o governo anunciou esse socorro aí para as pessoas, para os autônomos também e os informais, muito embora muita gente ainda não recebeu, muita gente está com dificuldade de receber e você não pode em nenhum momento, a fome é algo que não se negocia, né? A fome ela não tem negociação de tempo quando você fala de pessoas passando fome, passando dificuldade. E o governo também poderia ter melhorado um pouco mais o sistema, investido em mais capital humano para poder, nesse momento, atender essas pessoas. Aqui no Estado, o governo do Estado ele tem mais limitações que o governo federal, é óbvio, né? Até discutimos um novo pacto federativo, a maior parte do dinheiro fica em Brasília, isso sem dúvida. O governo do Estado chegou até conseguir um financiamento através do BADESC, né, também, e também depois está tentando também financiamento junto ao BNDES para que essas empresas possam, pequenas e médias empresas, possam ter acesso a recursos. Inclusive, parece que a primeira etapa já foi totalmente tomada e o governo tenta ampliar esse crédito para que as empresas possam, né, ter acesso, então, crédito mais facilitado. Mas tem várias outras questões aí que envolvem isso. É uma questão muito ampla. Por exemplo, nós temos a questão do comércio, né? O comércio extremamente prejudicado por causa dessa situação. O que os comerciantes vão fazer? Vão negociar o aluguel? Vão negociar com o seu fornecedor? Uma outra questão também importante, o protesto em cartórios de empresas, né, que estão devendo. E eu não falo aqui de proteger o mal pagador, mas você tem empresas que sempre pagaram, honraram seus compromissos e agora estão com dificuldade. Se você protestar uma empresa dessa, ela vai ter uma extrema dificuldade no retorno da economia, por exemplo, de adquirir os produtos que ela vende, né, os insumos, enfim, ela vai ter dificuldade no mercado de conseguir crédito para isso. E aí, como que fica? Como que ela retoma? Né? Então, as questões econômicas são inúmeras. Fora também, claro, o socorro aos estados e municípios. Uma coisa que é muito importante dizer, muita gente ficou espantada com esse socorro que a Câmara aprovou aos estados e municípios. Claro, a Câmara criou um Frankenstein ali, na verdade, no Plano Mansueto criou um Frankenstein, mas você não pode esquecer que as pessoas vivem nos municípios e o Estado também é o auxiliar dos municípios. Então, onde tem que ter a maior concentração de dinheiro nesses lugares. Nunca inviabilizando o governo federal, como esse projeto, se for aprovado no Senado da forma que passou na Câmara, vai inviabilizar, mas sim tem que ser criado um meio termo e com contrapartidas dos governadores também,
para que a gente possa ter também aí o Estado e os municípios funcionando. É uma situação extremamente complexa, né? Por isso que eu digo, trazer a ideologia para essa discussão, ela não resolve e ela só atrapalha, porque você precisa fazer toda uma engenharia. E não adianta também, que nem o governador Moisés chegou a dizer em determinado momento, o governo federal pode imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, você arrebenta com a economia. Então, ou seja, nós temos sim que discutir de uma forma ágil, mas medidas em que não inviabilizem o governo federal, mas ao mesmo tempo façam com que mais dinheiro, mais recursos venham para os municípios e os estados e também, claro, que se apoie o setor produtivo. Uma coisa importante também que o governo poderia estudar aqui no estado é a ampliação, neste momento também, das isenções fiscais, né? Conseguiu aí manter, teve um acordo no CONFAS para manter, por exemplo, o convênio 100, que manteve ali, por exemplo, a isenção aos defensivos agrícolas e outros produtos aí ligados ao setor produtivo, mas poderia também estudar quais outros setores poderiam ser beneficiados também com medidas como essas. João Paulo, falar um pouquinho mais sobre essa questão econômica, né? A gente estava já falando, a gente falou um pouquinho sobre isso antes, quer dizer, o estrago já está feito, já há desemprego, né? A economia desacelerou. Qual o cenário que você está vendo aí para os próximos meses e como fazer com que os danos sejam os menores possíveis? Olha, Fábio, eu acho que nós tivemos essa situação, por causa dessa questão ideológica, assim colocada, essa divergência de opinião e o posicionamento do nosso presidente no afã de proteger a economia, preocupado, sabendo que a satisfação de uma nação, a satisfação de um povo está muito ligada à questão econômica. Então, o presidente saiu muito atrás disso, preocupando. Logo correu atrás disso, desse prejuízo, preocupado. Acho que ele acabou também agravando um pouco aquele alerta que todos nós trouxemos. O presidente foi logo criando uma preocupação, uma coisa subliminar de que, olha, vai dar uma quebradeira geral, essa crise vai acabar com todo mundo. Nós aqui em Santa Catarina nos preocupamos e pensamos em retomar a economia quando nós dependemos da economia de São Paulo, por exemplo. Como é que nós vamos retomar a normalidade se São Paulo estiver fechado? Então, se criou também esse clima muito ruim por conta disso. Então, uma coisa é a sensação que todos estão criando. A outra é a realidade econômica que não estava boa. Eu imagino que muita gente que vinha com dificuldades financeiras caiu numa situação como essa, tomou a decisão que já poderia estar tomando antes de fazer demissões, esperavam que o ano de 2020 fosse o ano da recuperação econômica. E aí começa com um cenário desses de coronavírus, então qualquer decisão que havia preparada, ela foi apressada em termos de fechar a atividade, diminuir a linha de produção e daí por diante. Eu cito o exemplo que nós temos aqui no sul do estado da indústria cerâmica. A indústria cerâmica está com os seus depósitos abarrotados. Havia superprodução. Já estava em crise. Por causa da crise econômica. E aí, no momento, só não ocorreram demissões antes, porque se esperava que o ano poderia ter um resultado diferente. Mas, lógico, logo que as coisas se complicaram na Itália, por exemplo, na China, aqui no Brasil, as cerâmicas já estavam decididas a tomar algumas medidas de enxugamento. Então, o coronavírus apenas veio agravar todo esse cenário. Parece que essas discussões elas têm que andar juntas, né? A discussão sobre a economia e sobre a saúde da população. O problema foi, em algum momento, separar e tornar isso uma disputa política, ideológica, principalmente. Exato, exato. A forma com que foi conduzido isso é que agravou muito. E o cidadão, se ele enfrenta uma situação de saúde e ele está com dificuldades financeiras, vamos para uma situação absolutamente normal. Vamos pegar o cidadão como exemplo, uma célula menor do que é um país. O cidadão, sentindo-se com problema de saúde, enfrenta uma situação financeira, o agravamento é violento. E isso aconteceu no país.
Outra reflexão que eu tenho feito muito é sobre os dois Brasis que existem e que a gente não para muito para pensar muitas vezes, que é o Brasil que pode ficar em casa isolado socialmente ou até em quarentena, para usar essa expressão, e o que precisa ir para a rua ganhar o sustento todos os dias. Porque se ele não ganhar o dinheiro do dia, ele simplesmente não come e não paga aluguel e não paga conta nenhuma. É a famosa expressão do vender o almoço para comer a janta, Isso. né? Mais ou menos essa realidade que nós temos de muito. Mas eu acho que nós vamos tirar muita coisa boa desse cenário aqui. Nós temos exemplos inúmeros que nós vamos, daqui por diante, tirar. Essa interação que nós estamos fazendo hoje, de alguma maneira, ela vai fazer parte da nossa realidade na comunicação. Nós temos, por exemplo, a questão do ensino à distância, que depois dessa pandemia vai ser tratado de uma maneira... Havia uma certa resistência até então. Então, a questão da educação à distância vai sofrer muito. Eu acho que nós, voltando à questão da mídia, eu acho que a mídia regional vai ser muito valorizada neste momento. Eu creio que essa comunicação que a gente faz também através dos veículos, através da mídia eletrônica, vai crescer também muito daqui por diante, né? Nós teremos também, eu acredito, eu coloco nessa relação de fatos que vão mudar o nosso comportamento, esse nacionalismo que deve voltar muito forte, cada um buscando a sua autossuficiência. Vamos ter um Brasil muito mais voltado à produção e preocupado com pequenas regiões, a produção por região. Eu acho que a gente vai ter essa questão das barreiras de fronteiras, tudo isso vai ser revisto. Eu procuro olhar para os resultados positivos que essa pandemia vai nos deixar. Não é só coisa ruim, não. Pois é, você está falando do legado, né? Do legado positivo. Você acha, por exemplo, que as pessoas vão ficar mais solidárias, vão pensar mais no coletivo e menos no individual? Isso vem para ficar ou logo depois da pandemia isso desaparece? Olha, eu acho que essa situação, eu acho que foi essa pandemia aí, ela nos deixou em casa. Bom, eu não sei por quanto tempo nós ainda vamos ficar nessa situação, mas eu não quero crer que haja uma mudança muito grande. Por exemplo, o uso da máscara, né? Todo mundo está discutindo. Será que a partir de agora nós vamos adotar o uso da máscara, como alguns países já fazem, e nós enfrentamos também questões de poluição? Eu acho que ainda não é o suficiente para nós mudarem em muita coisa. Eu acho que vai ser um salve-se quem puder, ele vai continuar. Eu sou otimista, mas nessa questão cultural eu acho que ainda não chegou o suficiente para a gente mudar tanto. É uma questão de opinião, Fábio. Mas certamente muita coisa realmente vai mudar, né? A questão hábitos cotidianos, até da população em casa, ou mesmo do poder público em relação à questão sanitária, eu acho que não tem volta. Essa questão sanitária que você coloca, isso é muito importante. Eu acho que desde o comportamento dos governos, né? Quando eu falo dos governos, a Estado, federal e principalmente o municipal, vai se ter uma outra preocupação. Por exemplo, nós estamos diante de uma campanha de eleições municipais que vem aí. Pode ter certeza, o assunto número 1 vai ser a questão da saúde e seus desdobramentos, porque eu ainda acredito que nós vamos ter eleição nesse ano. Então, um dos assuntos mais abordados vai ser essa questão de saúde. O legado que fica nessa área de saúde, sim, esse eu acredito que ele seja bem mais intenso. Só para fechar, você acredita que não vai haver adiamento das eleições, que vai ser possível fazer? Começaria a partir de agosto, né? É isso? A eleição já está bem mais... Os prazos já estão mais diminuídos. Fossem os prazos anteriores, os antigos, nesse momento já teria sido feita uma emenda à Constituição e mudaria. Tem que lembrar que tem que mexer na Constituição para mudar a data das eleições. Mas como agora nós estamos nesse período com um processo menor, só tivemos a janela agora as convenções estão jogadas lá para julho, então eu acho que ainda dá tempo para termos
as eleições desse ano e favorecendo muito os governantes que estão no poder, aqueles que estão concorrendo à reeleição. Esse é um processo de desigualdade que há, porque agora uma carga midiática muito forte desses que estão no governo, a tendência é de que a gente enxergue as atitudes adotadas pelos governantes e a gente tenha uma certa tolerância em relação às atitudes, mesmo quando não tão assertivas assim, mas a gente tem uma tolerância porque trata de questão de saúde. Eu acho que a eleição tem esse prejuízo para quem está concorrendo na oposição. Se fosse da oposição hoje, em qualquer circunstância, eu estaria brigando para que a eleição fosse adiada. Mas quem está no governo deve estar torcendo para que ela aconteça agora. Chegamos ao fim de mais uma edição extra. Discutimos as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus com os jornalistas Marcelo Lula, de Chapecó. Obrigado, Marcelo, pela participação. Obrigado, Fábio. Um grande prazer falar com você. Obrigado pelo convite, a todo o pessoal aí, a produção do programa. O meu querido amigo João Paulo Messer, como eu disse, fazia tempo que eu não falava com ele, não tinha o prazer de dividir o espaço com ele também. Um forte abraço. E foi um prazer aí discutir esse assunto tão complexo, tão difícil. Infelizmente, nós não vamos trazer para as pessoas a resposta pronta, porque não existe. Nós estamos aprendendo a cada dia com a questão do vírus, seja na área da saúde, seja nos impactos econômicos, mas o que nós precisamos sempre é o quê? Seriedade para entender que a situação é extremamente séria e serenidade, porque não adianta as pessoas se desesperarem, tem que entender que todos terão obrigatoriamente contato com esse vírus, mas que precisam se precaver, precisam tentar fazer com que as suas vidas sejam da forma mais segura possível, até porque nós teremos que nos adaptar. Não pensem as pessoas que nós vamos do dia para a noite, no passo de mágica, voltar à vida como era antes. Não vai, né? Nós vamos ter todo um período de adaptação mesmo após a questão da pandemia. Então, as pessoas têm que se preparar para isso também e entender o momento. Um grande abraço a todos. João Paulo Messer, obrigado pela participação aí de Criciúma. Grande abraço ao Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. A você também, Fábio. Prazer muito grande estar aqui dividindo esse espaço e a gente... trocar um pouco de informações das nossas regiões, né? Estamos em regiões tão distintas, eu e o Marcelo, eu aqui no sul do estado, o Marcelo aí no oeste, você mais centralizado aí na capital. Nós temos as dúvidas que nós temos aqui no sul do estado, com certeza estão também na região de Chapecó, estão em Florianópolis, estão no norte do estado. Nós estamos com a cabeça cheia de dúvidas neste momento, estamos até com dificuldade para saber qual é o cientista que nós vamos seguir quando nós utilizamos o veículo de comunicação, que é uma ferramenta muito importante nesses momentos. Tenho certeza foi importante o nosso momento, essa nossa troca de opiniões aqui para contribuir um pouco, para esclarecer e mostrar algumas realidades do estado de Santa Catarina. Tá? Com certeza. E você, obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa e até a próxima.